Agora nós vamos nos ajoelhar. Você tem um pedido de oração, você vai levantar a sua mão ajoelhado. Você levanta a sua mão se você tem um pedido de oração, tá bom? Vamos nos ajoelhar. Pai Santo que estás nos céus, nos ajoelhamos na Tua presença, levantando nossas mãos em adoração ao Criador dos céus e da terra, em súplica e também em agradecimento por Tuas bênçãos. Obrigado, Pai querido, pela chuva que tem caído cada dia da semana. Obrigado pelos alimentos que estão florescendo, estão produzindo, alimentando os Teus filhos, pelo pão de cada dia, pela proteção dos Teus anjos. Muito obrigado, Pai amado. Te agradecemos também por aqueles que estão aqui hoje, vieram Te adorar, vieram em busca da Tua bênção. Que o Senhor conceda a bênção para todos estes que estão neste momento suplicando. O Senhor está vendo mãos levantadas, mãos em busca de respostas do céu, mãos em busca de curas para as doenças, mãos em busca de bênçãos sobre a família. Vê lá do céu, Pai querido, as mãos levantadas, anota todos os pedidos e os anseios de cada coração e responde para a glória do Teu nome, segundo a Tua vontade. Pai Santo, derrama sobre nós o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, dá-nos a Tua bênção e obrigado, porque o Senhor está aqui conosco. Em nome de Jesus agradecemos e todos dizemos amém. Amém. Queridos, Jesus dividiu a história do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo os ateus, mesmo os pagãos, pessoas que não creem em Deus, não creem em Jesus, mesmo eles aceitam que o mundo está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2025, depois de Cristo. Qualquer documento que você tenha de cartório, de escritura, você vai encontrar ali a data, o dia do mês e o ano. E se consta ali 2025, fala depois de Cristo, ou seja, DC. Jesus dividiu a história do mundo, mas Jesus divide também a história da sua vida. Jesus divide a história da vida daquele que aceita-o como Salvador. A sua vida antes de Cristo era uma, e a sua vida depois de Cristo se torna uma vida totalmente diferente. É uma nova criatura. O maior presente que o Deus do céu poderia dar para a terra, para a família humana, era a dádiva do seu Filho unigênito de Deus. Quando o pecado entrou na terra, então nós ficamos sem esperança de salvação. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Aqui nós vamos encontrar já na segunda, terceira página da Bíblia. Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecaram, Deus demonstrou desagrado. Por que vocês pecaram? Por que vocês se esconderam de mim? Leia aí em Gênesis capítulo 3, verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quando ouviram a voz de Deus, em vez de correrem ao encontro de Deus, se esconderam de Deus. Por quê? Porque tinham pecado. As pessoas que preferem viver no pecado, se escondem de Deus. Mas Deus quer que você se aproxime dele, porque ele perdoa o pecado. Adão e Eva pecaram, mas esse não foi o fim de todas as coisas, porque Deus tinha uma solução para o pecado. Deus tem uma solução para o seu pecado, para o meu pecado. Quando você peca, isso não é o fim de tudo. Existe perdão, existe salvação. Jesus disse: eu não vim buscar e salvar os justos, eu vim buscar e salvar os pecadores, os perdidos. Portanto, meu querido
irmão e amigo em Cristo, aqui diz que Deus procurou Adão no jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis, verso 8, e aqui diz o verso 9: o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está você? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Adão lançou a culpa na mulher. A mulher lançou a culpa na serpente. E quem fez a serpente? Foi Deus. Então eles estavam lançando a culpa em quem? Em Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. A serpente não rastejava, a serpente voava. Mas quando Deus pronunciou esta maldição sobre a serpente, ela deixou de voar e passou a rastejar. Por isso está escrito aqui, capítulo 3 de Gênesis, verso 14: você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Agora vem a promessa de Deus, verso 15. Esta é a primeira promessa de um Salvador. Verso 15: porém inimizade entre você e a mulher. Deus colocou inimizade entre Satanás e a igreja de Deus. A mulher representa a igreja de Deus. Satanás é inimigo da igreja de Deus. Essa inimizade Deus colocou. Não há harmonia entre trevas e luz. Satanás representa as trevas. Jesus representa a luz. Existe incompatibilidade entre trevas e luz. Porém, inimizade entre você, serpente, você, Satanás, e a mulher. Entre a sua descendência e a descendência dela. A descendência de Deus, que é a descendência da mulher, é inimiga da descendência de Satanás. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está prometendo aqui que aquele que nasceria da mulher, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Aqui está a promessa de um Salvador para os pecadores. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava sendo ferido no calcanhar. Mas ao morrer na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Ou seja, Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Queridos, quando Deus fez esta promessa, Deus também expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, capítulo 3, verso 23, leia aí, capítulo 3 e o verso 23. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia entre todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E agora vocês conhecem a história do nascimento de Caim e ao nascimento de Abel, e como Caim teve ciúmes de Abel e matou o irmão Abel. Caim se tornou o primeiro assassino. Queridos, a história do pecado foi de mal a pior, de mal a pior. Cada criança que nascia, eles pensavam, seria este o Salvador? Cada criança que nascia, eles pensavam que seria o Messias, o Salvador do mundo. A semente da mulher, que iria destruir Satanás, queria esmagar a cabeça da serpente. Isso durou anos, séculos, milênio. Passaram-se 4.000 anos, desde que Adão e Eva pecaram. 4.000 anos se passaram, até que
o Espírito Santo gerou o Filho de Deus no ventre de Maria. Isso aconteceu 4.000 anos depois do pecado de Adão e Eva. O Filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Por 4.000 anos, o povo, a família humana, esperava pelo Messias, pelo Salvador. Vocês sabem que neste mês de dezembro, no mundo todo, a mente e o pensamento das pessoas está voltado para o nascimento de Jesus. Embora Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro, essa foi uma data escolhida, mas ninguém sabe o dia do nascimento de Jesus. O importante é que Jesus nasceu. O importante não é saber o dia que Jesus nasceu. O importante é que ele nasceu. Ele nasceu como Filho de Deus, como Salvador do mundo. E queridos, nós encontramos na profecia bíblica as promessas de Deus de que Ele não abandonaria a família humana no pecado, que Ele enviaria um Salvador. Deus nos ama. Por isso, convido você agora para ler em Isaías capítulo 7 e o verso 14. É o livro de Isaías, capítulo 7 e o verso 14. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo nascer. Quanto tempo Isaías viveu? 700 anos antes de Cristo nascer. E Deus fez a promessa através do profeta Isaías. Vejam capítulo 7, verso 14. Leiam comigo, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará o nome Emanuel. Quem daria à luz a um filho? Uma virgem. E colocaria o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco, porque era o Deus Filho nascendo na terra para viver conosco. Era Deus conosco, Deus vivendo entre nós. Esta é a experiência de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Ele nasceria de uma virgem. Não dá para explicar milagres. A encarnação do Filho de Deus é um milagre. E não tente explicar o milagre, porque milagres não têm explicação. Como é que uma virgem, uma mulher que não teve relação nenhuma com nenhum homem, como é que ela vai engravidar e vai nascer um bebê? Isso é impossível. Mas o Espírito Santo colocou lá no ventre de Maria a sementinha, e dali nasceu o Filho de Deus. Percebam que, da parte de Maria, Jesus recebeu uma natureza física humana. Mas da parte de Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele recebeu uma natureza santa. Por isso ele nasceu santo. Jesus não nasceu pecador. Jesus, quando nasceu, não precisava de um Salvador. Todas as criancinhas que nascem precisam de um Salvador. O Joaquim precisa de um Salvador. Ah, mas ele é tão pequenininho, ele nem sabe o que é pecado. As crianças que nascem nem sabem o que é pecado, mas já precisam de um Salvador. Já nascemos com uma natureza pecaminosa. Jesus diferente. Ele não nasceu precisando de um Salvador. Ele nasceu santo porque foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele não precisava de um Salvador. Ele era o Salvador. Aleluia por isso. Aqui diz, 700 anos antes de Jesus nascer, aqui está falando que ele nasceria de uma virgem. Agora vejam o capítulo 9. Capítulo 9, agora, o verso 6. Outra promessa que Deus fez para alimentar a esperança do seu povo, de que viria um Salvador. O Salvador, o Filho de Deus, Deus fez várias promessas messiânicas. Leia comigo, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Estão lendo comigo? O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus, o Pai, nos deu um filho, que é o Filho unigênito de Deus, que é Deus. Jesus é Deus. Aqui diz, olha, Deus forte, está falando de Jesus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. São títulos dados a Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus falou pela boca de Isaías: eu vou dar um filho, uma criança para vocês. Mas lembrem-se, essa criança é Deus. É o Deus forte. É o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. Por isso, quando Jesus nasceu de Maria, todos olhando para o bebê, não imaginavam que aquele ali era o Criador dos céus e da terra. Ele criou céus e terra. Antes de ser homem, ele viveu sempre como Deus. Como Deus, ele criou todas as coisas. E qual é a prova de que Jesus foi quem criou todas as coisas? A prova está em João. Agora vá lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 1, página 812. João 1 e o verso 1. Vejam, o menino que nasceu da Virgem Maria, ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aqui está a prova de que ele é Deus. Leia comigo João capítulo 1, vamos ver o verso 1. Leia comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Mas quem é esse Verbo? Verso 14. Leia o verso 14. E o Verbo se fez carne. Eu quero ouvir a voz de vocês. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o Verbo? Jesus, que nasceu entre nós, viveu entre nós. Mas esse Verbo é Deus. Combina com aquilo que nós lemos lá de Isaías, capítulo 9, verso 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aqui está dizendo que o menino Jesus é o Verbo, que criou todas as coisas. Capítulo 1, verso 3. Veja aí o verso 3. Capítulo 1, leia comigo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem fez todas as coisas? O Filho. Antes de ser homem. Antes de ser homem, ele era Deus. Quando ele se tornou homem, continuou sendo Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. Só que quando ele estava vivendo na terra por 33 anos como homem, ele não usava os seus poderes divinos. Ele usava os poderes divinos do Pai. Ele vivia na dependência do Pai, do jeitinho que você tem que viver, na dependência do Pai. Jesus não fazia uso de poderes que você não pode fazer uso. Jesus fazia uso da oração, e ele orava e tinha comunhão com o Pai, e o Espírito Santo era derramado sobre ele. Você pode fazer exatamente o mesmo. Se comunicar com o Pai através da oração, e o Pai derrama sobre você o Espírito Santo, exatamente como aconteceu com Jesus. Jesus, sendo Deus, não usava os seus poderes divinos para poder ser exemplo para você, exemplo para mim. Ele usava os poderes divinos do Pai, porque se ele usasse os poderes divinos dele, ele não serviria de exemplo para você e para mim, porque você diria, bom, ele fazia milagres, ele fez isso, fez aquilo, porque ele era Deus. Não, ele fazia milagres, não porque era Deus, mas sim porque era um homem que estava em comunhão com Deus. Ele veio para ser exemplo seu, exemplo meu. Mas ele tinha a natureza divina e tinha a natureza humana. Ele era o Criador dos céus e da terra. Queridos, quando passaram-se 4.000 anos de pecado, chegou o momento certo do nascimento do Filho de Deus.
Abra sua Bíblia agora em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Jesus não nasceu nem antes e nem depois. Gálatas capítulo 4. Vocês acham que Deus se atrasa? Vocês acham que Deus se antecipa? Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Levem com vocês esse pensamento. Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Deus faz as coisas no tempo certo. Por isso a Bíblia diz aqui em Gálatas 4:4. Podemos ler juntos? Gálatas 4:4. Leiam comigo, quero ouvir a voz de vocês. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo veio antes ou depois do tempo? Ele veio no tempo certo. A Bíblia usa a expressão plenitude dos tempos. Se você marca uma reunião para as 4:30, a plenitude dos tempos seria 4:30. Nem antes nem depois. Jesus Cristo não nasceu nem antes nem depois, mas na plenitude dos tempos, no tempo exato que Deus planejou que ele nascesse. Passaram-se 4.000 anos desde o pecado de Adão e Eva, e Jesus nasceu. Nasceu de uma mulher, de uma virgem, para resgatar, para salvar os pecadores, aqui diz, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, veja aí, a fim, finalzinho do verso 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai, Paizinho. O Espírito Santo, Jesus enviou para aqueles que se tornam filhos de Deus. Através de Jesus você se torna filho de Deus. Queridos, aqui diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Agora volte para Mateus. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus 2, página 731. Página 731. Vocês estão percebendo como os desbravadores estão achando rápido? O que é isso? Prática. Estão se familiarizando com a Bíblia. Antes falava assim, um livro, um capítulo, levava meia hora para achar. Agora não, agora eles acham antes que todo mundo, porque eles estão tendo aulas práticas dos desbravadores, e sábado também ali com a professora Leila, eles estão aprendendo também. Queridos, isso é maravilhoso, quando você vê crianças e jovens aprendendo da Bíblia e se tornando familiarizados com a Bíblia, a palavra de Deus que transforma. Vocês nunca mais vão ser os mesmos, nunca mais serão os mesmos, assim como essa comunidade nunca mais será a mesma. Com este centro comunitário Vida, trazendo vida plena, vida eterna para as pessoas, essa comunidade nunca mais será a mesma. Queridos, aqui diz em Mateus capítulo 2, veja, verso 1 em diante, leia comigo. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Onde é que Jesus nasceu? Em Belém, da Judéia. Por acaso? Será que na vida dos filhos de Deus acontecem coisas por acaso? Por acaso, o Samuel e a Leila vieram morar aqui no Piauí. Por acaso? É? Por acaso? Na vida dos filhos de Deus existe por acaso? Não. Foi por acaso que Jesus nasceu em Belém? Não. Por quê? 500 a 600 anos antes de Cristo nascer, o profeta Miqueias disse que Jesus nasceria em Belém. Abra sua Bíblia
em Miqueias. Esse é mais difícil achar, né? Miqueias capítulo 5 e o verso, vamos lá, verso 2. Miqueias, vou dar a página. 706. Página 706. Miqueias está no Antigo Testamento. Miqueias capítulo 5, verso 2. E Deus falou através do profeta Miqueias que o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ia nascer na cidade de Belém. Não foi por acaso que Jesus nasceu em Belém. Leia comigo agora, capítulo 5 de Miqueias, verso 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De você, Belém, vai sair aquele cujas origens são desde os tempos antigos. Jesus nasceu em Belém, capítulo 5, verso 2. Onde nasceria o Filho de Deus? Em Belém. Profecia é profecia, sabia? Profecia não é achismo. Ah, eu acho. Não, você não acha nada. É Deus que sabe todas essas coisas. É Deus que dirigiu a minha vida até aqui. É Deus que colocou você aqui dentro para ouvir o sermão de hoje. Ah, por acaso, não é? O João Batista e os companheiros, por acaso eles estão aqui hoje. Não, não é por acaso. Nada acontece por acaso na vida dos que amam a Deus. Deus dirige a vida sua. Veja, aqui diz que Jesus nasceria em Belém. Passaram-se mais de 500 anos. E agora quando você chega em Mateus, volta lá para Mateus agora, o capítulo 2. Mateus capítulo 2, o verso 1. Agora vem o cumprimento da profecia. Profecia tem que se cumprir. E aqui está o cumprimento da profecia. Capítulo 2, verso 1 de Mateus. Leiam comigo. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes. Esse rei Herodes era um rei ruim. Era um rei ruim, que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Para poder matar Jesus, ele pegou algumas informações e pensou, bom, Jesus não pode ter mais do que 2 anos. Eu não quero que ninguém ocupe o meu lugar. Eu sou o rei, e se alguém vier para ser rei, vai morrer. E falaram que esse Jesus que nasceu vai ser rei. Então vou mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse homem era do diabo, assassino. Mas não conseguiu matar Jesus, porque o anjo falou para José, pegue Jesus e fuja para o Egito, porque os soldados estão vindo para matar. Herodes era do diabo mesmo. E aqui diz agora o capítulo 2, verso 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, imenso, intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os 3 magos que vieram do Oriente trouxeram presentes para o Filho de Deus, ouro, incenso e mirra. Agora leia também Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Aqui também está falando do nascimento de Jesus. Lá em Mateus fala da visita dos magos do Oriente que vieram e visitaram Jesus quando ele nasceu. Agora aqui em Lucas está falando dos pastores de um rebanho que eles foram avisados por Deus de que tinha nascido o Filho de Deus. Capítulo 2, verso 8. Vamos ler juntos? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo,
Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, quando você lê na Bíblia, a cidade de Davi é Belém. Belém é a cidade de Davi. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura. O berço dele foi um coxo de madeira. Não tinha lugar para o Filho de Deus. Nas pensões, não tinha lugar para o Filho de Deus. Maria e José tiveram que ir para uma estalagem, lá um lugar onde ficavam os animais, e ali nasceu o Filho de Deus. Já pensaram? O Criador dos céus e da terra estava nascendo numa manjedoura, num estábulo, junto com os animais. E isto servirá para vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu um anjo com uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Queridos, 4.000 anos depois do pecado de Adão e Eva, cumpriu-se a profecia. Nasceu o Messias. Hoje você olha para 2.000 anos atrás, olha para trás, quando Jesus nasceu. Quem viveu antes de Cristo olhava para o futuro, para o nascimento de Jesus. Você olha para o passado, Jesus nasceu. Não vai nascer, ele nasceu 2.000 anos atrás. Ele está transformando a vida de milhares e de milhões de pessoas. Mas muitos continuam afastados de Deus. Muitos. Ele veio para morrer a sua morte, para que você viva a vida dele. Houve uma troca. Jesus veio para morrer a minha morte, para que eu vivesse a vida dele. Mas eu preciso aceitar a morte de Jesus na cruz no meu lugar. Se eu não aceitar a morte de Jesus na cruz no meu lugar, eu não vou ter vida eterna. Eu quero terminar lendo para vocês a segunda carta de Corinto. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 14. Leiam comigo. Pois o amor de Cristo nos domina, nos constrange, nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Você acredita nisso? Um morreu por todos, logo todos morreram. Adão pecou por todos, todos pecaram. Você não precisa pecar para ser pecador, você já nasce pecador. Por quê? Adão pecou. Um pecou, logo todos pecaram. Agora, um morreu, logo todos morreram. Jesus morreu no seu lugar, você aceita Jesus como Salvador, então você não precisa ter morte eterna, você tem vida eterna, porque Ele morreu no lugar de todos. Essa foi a troca. Veja a beleza do plano da salvação, da graça de Deus. Você não fez nada para nascer pecador, certo? Mas também você não fez nada para ser salvo. Você nasceu pecador sem querer, mas quando você nasceu já existia um Salvador, porque Jesus já tinha morrido por você quando você nasceu. Só clamar pelo nome de Jesus e aceitar o sangue de Jesus e você está salvo. Não vai morrer eternamente, porque Ele morreu no nosso lugar. Vocês estão entendendo este verso aqui? Vamos ler de novo aqui? Um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15. E Ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você que aceita Jesus, você não vai viver mais para si mesmo. Não, eu faço o que eu quero. Não, então você não aceitou Jesus como Salvador? Porque quem aceitou Jesus como Salvador nunca vai falar, eu faço o que eu quero. Quando uma pessoa fala assim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, que pena. Você não aceitou a Jesus como Salvador. Porque os que aceitam a Jesus como Salvador, diz aqui o verso 15, olha. E ele morreu, verso 15, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a minha vida e a sua vida é assim. O que queres que eu faça, Jesus? O Senhor é o meu Senhor, eu sou o seu servo. O Senhor morreu por mim, eu quero te servir. O que o Senhor quer que eu faça? E Jesus fala o quê? Guarde os meus mandamentos. Se você acha que os mandamentos são pesados, olhe para a cruz do Calvário. Qual é o mais pesado? Ter morrido na cruz do Calvário? Ou obedecer os mandamentos de Deus? Não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe. Enfim, não é muito mais fácil guardar os mandamentos de Deus do que alguém morrer na cruz do Calvário? Ele morreu por você na cruz do Calvário. E Ele perdoa e salva você. E você pergunta, e o que eu posso fazer em troca? Me amar. E me obedecer. Me amar e me obedecer. O que você pode dar em troca para Deus? Não dinheiro. Você não compra a salvação. Ela é de graça. Mas você pode amar e obedecer. Eu disse para você que era o último verso. Me perdoe, porque tem mais um. Não é? João 14,15. Porque esse verso veio na sequência, agora na minha mente. Deus falou, Samuel, você não pode terminar sem ler esse verso. Porque o que você pode fazer em troca pela salvação que Jesus dá de graça para você? O que você pode fazer em troca? João 14,15, página 828. Vocês vão ver por que nós não podíamos terminar esse sermão sem ler esse verso. A pergunta é, o que eu posso fazer por esse Jesus que morreu por mim e que me perdoa e me salva? O que eu posso fazer por ele? João 14,15. Podem ler comigo? Se vocês, leiam comigo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Veja aí. Aquele que diz, verso 21 agora, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que eu posso fazer pelo meu Jesus? Amá-lo e guardar os seus mandamentos. Amor com amor se paga. Amor com amor se paga. Você ama a Jesus Cristo e obedece, porque Ele é Salvador e Ele é Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês neste momento. Eu peço que vocês fiquem em pé nesse momento. Nós vamos orar. E se você aceita Jesus como seu Salvador, presta atenção. Se você aceita Jesus como seu Salvador, enquanto nós estivermos orando, você levante a sua mão. Pai querido que estás nos céus, o Senhor fez tudo para nos salvar. Deu o teu Filho amado para morrer por nós. Jesus nasceu com uma missão, nasceu de Maria para viver nesta terra e morrer por nós. Nós te agradecemos pela morte de Jesus e também pela ressurreição de Jesus. E nós queremos fazer alguma coisa. E o Senhor está dizendo que nós podemos fazer é amar-te. Amar-te de todo o coração e obedecer os teus mandamentos. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre todos aqueles que estão com as mãos levantadas, aceitando a Jesus como Salvador. Dá-nos a tua bênção,
Em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém. Amém.